Queridos, nós vamos passar ao momento da Palavra de Deus, momento de nós ouvirmos, meditarmos na Palavra do Senhor. E a gente, como pregador, nós sempre ficamos nessa expectativa daquilo que Deus deseja falar. Nós oramos, nós meditamos, nós preparamos, nós procuramos ficar sensíveis ao que Deus deseja falar à sua igreja. E eu já falei isso algumas vezes na igreja, eu gostaria que você tivesse o hábito de orar pela pregação. Que você orasse ao longo da semana, quando você for orar, você orasse: Senhor, conduza o pastor, usa a vida dele para trazer a palavra do Senhor para mim. Quando você for ouvir igual agora, você ouça com o coração aberto, você ouça com o desejo de realmente ouvir o que Deus tem para você. Porque nesses momentos que nós participamos dos cultos, Deus vai ministrando na nossa vida. Às vezes é lá no início, na meditação inicial, quando faz a abertura. Às vezes é durante uma canção, uma música de louvor a Deus, o Senhor fala com você. Às vezes é durante o sermão. Mas tenha esse coração aberto. A minha oração é essa que está aqui. Senhor Jesus, faça com que a pregação da Tua palavra seja poderosa o suficiente para regenerar os perdidos, santificar os salvos, encorajar os enfraquecidos, convencer os duros de coração, capacitar os fiéis e dar esperança aos desesperançados. A minha oração é essa. Que Deus abençoe você que está ouvindo. Hoje, o nosso tema para hoje é avivamento e a glória de Deus. E o texto que nós vamos usar é o do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a oração de Abacuque. Por favor, abra a sua Bíblia. Se você tiver dificuldade de encontrar, ele está ali naqueles profetas menores, às vezes é um pouquinho mais difícil, né? Depois de Naum, antes de Sofonias. Se tiver dúvida, você olha no início da sua Bíblia. Toda a Bíblia no início tem um índice, né? E você pode ver ali o número da página para encontrar. Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do teu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Até aqui. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra.
Queridos, quando nós falamos sobre avivamento, né, é um termo que já está um pouco batido no meio evangélico, mas avivamento, né, o termo ali no hebraico, né, dá a ideia de avivar, né, tem o significado de preservar, de manter vivo e ainda de purificar, de corrigir, livrar do mal. O verbo avivar, nas várias formas, é usado mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Então, embora seja um termo que está meio batido, assim, que foi mal utilizado, poderia dizer, mal utilizado no meio evangélico, ele é um termo bíblico, aparece na Bíblia e nós temos que estar atentos a isso. Então, avivamento tem a ver com conversão e reavivamento seria, em termos práticos, a questão da renovação. O Senhor nos dá vida ao nos converter, ao nos resgatar das trevas. É o novo nascimento. Tá? Mas na nossa caminhada cristã, nós experimentamos momentos de enfraquecimento, momentos de dificuldade, aonde nós buscamos de Deus a força, a fé, a esperança, uma renovação, a ideia de um fortalecimento espiritual, né? Então, às vezes essa palavra é aplicada ao reavivamento nessa questão de renovação das forças, da fé, da dedicação a Deus. O que seria então um avivamento ou um reavivamento pessoal? É uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. É revitalização onde já existe vida. Né? É algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. Então, estamos falando de algo espiritual. Então, Deus dá vida, que é a conversão, esse novo nascimento, e a esses que já receberam vidas, eles são reavivados, renovados, né? Dia após dia nós somos fortalecidos no Senhor e o Senhor vai nos fortalecendo, nos reavivando, nos mantendo, nos sustentando com vida, certo? É um retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito, diz Robert Kuhlman. E veja, o Kuhlman ele fala desse retorno ao verdadeiro propósito. Ou seja, nós imaginamos uma pessoa já convertida, um cristão fiel a Deus, mas que por algum motivo, seja uma dificuldade que está passando, ou seja, talvez alguma tentação que está sofrendo, ele começa a esfriar na fé, ele começa a desviar do caminho. E então o avivamento vem na vida dele no sentido de fazer ele retornar ao propósito correto, ao caminho correto de Deus, à devoção, à fé, à santidade, à dedicação a Deus. E eu quero citar aqui o reavivamento, né? Essa frase aqui que é do Simonton, né? Ashbel Green Simonton é o primeiro missionário presbiteriano no Brasil. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem as suas origens no trabalho de Simonton aqui no nosso país. E veja só o que ele diz. Ele diz o seguinte nos seus escritos: o reavivamento é uma obra de Deus, periódica e poderosa. Ele recoloca a igreja em seu primeiro amor, produz convicção e confissão de pecado, santifica e movimenta a igreja,
Desperta o gosto e a disciplina de práticas devocionais particulares, como a leitura e meditação da Palavra de Deus, a oração, o desabafo, a autossondagem, a confissão espontânea de fraquezas e fracassos, o sentimento de carência de Deus e a vigilância pessoal. Avivamento é isso, sabe? É uma série de despertamentos que vêm sobre a pessoa e, consequentemente, sobre a igreja. Então, é algo que começa de maneira individual e pode contagiar a igreja também. Olhando para o nosso texto, algumas questões que destacam. Ele inicia dizendo, oração do profeta Abacuque. É uma oração, irmãos. Avivamento começa com oração. Sem oração, o crente não vai muito longe. Sem oração, você não vai conseguir ter intimidade com Deus. Sem oração, você não vai conseguir crescer na fé. Sem oração, você vai se tornando cada vez mais fraco, mais incrédulo, mais frio. A oração é o combustível da alma. A oração é uma chama que arde em nós, porque é através da oração que nós falamos com Deus e ouvimos Deus falar conosco. A oração é a base do relacionamento com o Senhor. Então, eu digo a você, comece a orar. Ore mais. E depois, continue orando mais. Oração, queridos. Orai sem cessar, diz as Escrituras. Dá a ideia de que em todo tempo você está em atitude de oração. Quando, por exemplo, você está dirigindo e você põe uma música ali de louvor a Deus e você ali na sua mente, você está pensando nas coisas de Deus, falando com Deus. Em todo tempo, orar ao Senhor. Ele prossegue a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E todo esse capítulo 3, se você observar na sua Bíblia, ele está numa forma musical, numa forma de cântico realmente. Tanto é que no finalzinho do capítulo 3, ele encerra verso 19, no finalzinho do verso 19, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Talvez Abacuque fosse um músico ou um poeta, certamente ele estava envolvido nessa questão, porque ele aqui, como profeta, está recebendo a palavra de Deus e está registrando a palavra de Deus e registrando a oração dele, e ao registrar a oração dele a Deus, ele registra ela em forma de cântico, então ela é ao mesmo tempo uma oração e uma canção de louvor a Deus. Muitos salmos aparecem dessa forma. São salmos didáticos, mas são salmos também que serviam para louvar a Deus através da recitação deles. E eu diria a você, queridos, avivamento tem a ver com adoração, tem a ver com louvor. Adoração abrange mais a questão do nosso testemunho, da nossa vida, de tudo que fazemos, mas o louvor tem mais a ver com o elogio, com aquilo que se faz para poder louvar a Deus, engrandecer a Deus, bendizer a Deus. E as nossas canções, não apenas elas, mas as nossas canções servem bem a esse propósito. E todos nós somos chamados a louvarmos ao Senhor. Eu já
vi e acho meio estranho pessoas, às vezes, na igreja, momento dos cânticos, todo mundo cantando, louvando ao Senhor, a pessoa não canta, a pessoa não louva. É estranho. A canção, embora não tenha jeito para isso, ela entenda que ela serve para louvar a Deus. Eu, por exemplo, eu não tenho habilidades nessa área musical. Se for para cantar parabéns para você, eu vou desafinar. Nossa, Deus, não consigo. Mas eu canto porque é para o louvor do Senhor e com a minha voz, com o meu cântico, com as nossas canções, bendizemos ao Senhor, pois Ele é digno. Verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. De onde vêm as declarações do Senhor? De onde, pergunto eu, você ouve as declarações de Deus? De onde você ouve a voz de Deus? Como você tem ouvido a voz do Senhor? É através da Bíblia. Nós ouvimos a voz do Senhor, as declarações do Senhor, os ensinamentos do Senhor através da Bíblia. Então, avivamento tem a ver com um retorno à palavra de Deus, às Escrituras, ao exame das Escrituras, à dedicação ao estudo da fiel palavra do Senhor. Então, oração, louvor, leitura bíblica. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, queridos. Hoje pela manhã, no estudo bíblico, nós falamos sobre alguns problemas que têm surgido esse ano, tantos problemas, né? Incêndio aqui, inundação ali, perigo de guerra lá, o vulcão no outro lugar, o terremoto aqui, aí vem a pandemia, vem a fake news, vem a briga política e agora estava vindo aí os gafanhotos, já não vem mais, né? E aí as pessoas ficam perdidas nisso, né? É o fim do mundo. E o nosso estudo pela manhã falou sobre isso. Eu recomendo que você assista lá. Mas entre uma das coisas que foram ditas nesse estudo está essa questão da falta de conhecimento bíblico. Muitos crentes, muitos cristãos que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, e aí ficam acreditando em qualquer coisa que saem falando por aí. Então, meu irmão, minha irmã, avivamento tem a ver com a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui na Bíblia. É orar, louvar a Deus e ler a Bíblia. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. O profeta Abacuque, ele ouvia de Deus e nós também precisamos ouvir. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Esse termo aqui, alarmado, né, dá a ideia de espantado, dá a ideia de alguém que foi impactado com uma notícia muito grave. É a ideia de algo muito sério que está acontecendo. Ele ouve a Deus e no temor que ele tem de Deus, ele se sente dessa forma. Sabe, meus irmãos, e quando nós pensamos em Deus, quando pensamos num Deus santo, num Deus
puro, num Deus todo-poderoso, que olha por nós, que vem ao nosso encontro na pessoa do seu Espírito Santo. Isso tem que mexer conosco, isso tem que gerar temor. Avivamento tem a ver com o temor do Senhor, tem a ver com alguém que olha para si mesmo e diz assim: olha, miserável homem que sou, eu sou um pecador, eu sou um homem, no dizer do profeta Isaías, eu sou alguém de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. É esse senso da nossa pequenez diante da grandiosidade do Senhor. Me sinto alarmado diante daquilo tudo que Deus é e diante de tudo que Deus faz. O temor a esse Deus santo. Oração, louvor a Deus, leitura bíblica, temor do Senhor, né, no nosso coração. Verso de número 2: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Então, aqui ele traz esse termo aqui, aviva, Senhor, a tua obra, e esse termo, como eu mencionei, dá a ideia realmente de trazer a vida, da ideia de restaurar, da ideia de trazer algo novo, vida naquela pessoa. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, leitura bíblica, santidade, temor do Senhor, louvor ao Senhor, quando nós temos essas práticas, nós com certeza queremos ver o avivamento de Deus não apenas sobre nós, mas sobre a tua obra. Aviva a tua obra, ó Senhor. Ou seja, é aquilo que Deus está fazendo no decorrer dos anos. É a ação poderosa dele. O profeta aqui não está apenas pensando em si mesmo, em ter um êxtase espiritual, ou ter aqui a sua família abençoada, ou ter a sua prosperidade. Ele está pensando no reino de Deus. Uma visão de reino aqui. E nós precisamos disso, queridos. Avivamento acontece na vida daqueles que não são egoístas, daqueles que não pensam apenas em si mesmos, mas que têm visão de reino. O reino do Senhor, a evangelização, o cumprimento da nossa missão de levar o evangelho a toda criatura. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, aquilo que os missionários estão fazendo. Senhor, que haja um avivamento lá no Líbano, onde o João e a Marina está. Que haja um avivamento lá no Amazonas, onde a Dilce e Cíntia está. Que haja um avivamento onde estiver um missionário, uma missionária pregando o teu evangelho. Que haja um avivamento aqui na cidade de Franca, nessas igrejas que estão aí proclamando o teu evangelho. Que haja um avivamento no Brasil, que haja um avivamento no mundo, que o teu reino resplandeça, que o teu reino venha sobre nós. Seja sobre nós, ó Deus, a tua glória, glorifica o teu nome neste mundo. Lança por terra o pecado, lança por terra o mal e levanta a tua igreja com força e com graça e com poder e autoridade. Aviva, Senhor, a tua obra. Sabe, parar de pensar um pouco só naquilo que é conveniente para nós e pensar um pouco mais no reino de Deus. Verso de número 2, prosseguindo: na tua ira, lembra-te da misericórdia
Veja, ainda que ele traz a questão da misericórdia de Deus. Avivamento tem a ver com arrependimento, queridos. E é no arrependimento nosso que a misericórdia de Deus se manifesta. A misericórdia de Deus é Deus nos poupando do castigo justo que mereceríamos. Mas é necessário que haja arrependimento da nossa parte. É necessário que haja, sim, uma mudança de mentalidade. Nós devemos orar por esse mundo porque nós olhamos e observamos perversidade, nós olhamos e observamos a promiscuidade, a injustiça, a ganância. Nós olhamos e observamos a corrupção, a mentira, a maldade do coração pecador do ser humano. Isso deve doer em nós. Sabe, queridos? Às vezes eu fico preocupado porque eu vejo que alguns irmãos, quando observam a atitude pecaminosa das pessoas que não são crentes, alguns cristãos ficam irados. E a atitude do cristão não é de ira. A atitude nossa é de misericórdia para com eles. O profeta está clamando aqui: Senhor, na tua ira, na ira do Senhor, que é uma ira justa, lembra da sua misericórdia. Agora, quanto mais nós às vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos. Então, lembra da misericórdia também, queridos. Lembremos disso, porque o avivamento leva-nos a um coração quebrantado, e um coração quebrantado não tem lugar para raiva, para ódio, mas sim para misericórdia, para paz. E na última parte do nosso texto, do verso 3 até o 6, vai falar a respeito da glória de Deus. Trazendo alguns aspectos bem próprios daquele local, mas veja, ele diz assim: Deus vem de Temã, do Monte Parã, vem o santo, né? O santo aqui com S maiúsculo, apontando para Cristo, e ele fala: a sua glória cobre os céus. Ele aponta para a questão da glória de Deus. E a terra se enche do seu louvor. Quando a glória do Senhor resplandece, o louvor brota da terra. A manifestação de Deus leva o ser humano à adoração, ao louvor. Quando Deus age, o ser humano é despertado. Veja, verso 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. A glória, na definição de glória, num primeiro momento, tem a ver com brilho, com luz, né? Por isso que ele fala do resplendor, da luz, dos raios. A glória tem a ver com isso, com algo brilhante, com uma luz intensa, mas a glória, ao mostrar desse jeito o brilho de Deus, a luz de Deus, aponta para a santidade de Deus, para a pureza de Deus e, ao mesmo tempo, para o poder soberano de Deus. Porque não há nada capaz de resistir à luz. Você imagina um quarto escuro e você acende uma luz. Aonde aquela luz entra, não há mais escuridão. Agora você imagina ao contrário, uma luz acesa
e você tentar levar escuridão a ela. Para começar, não tem uma fonte de escuridão, né? Como tem uma fonte de luz, né? Uma lanterna, uma lâmpada. Mas essa é a figura da glória de Deus, dessa luz de Deus, como sendo do poder irresistível de Deus. Então, a glória de Deus aponta para a beleza dele, aponta para a santidade e para o poder dele. Verso 5, adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Nós estamos aí nesse tempo aí de pandemia, e veja que aqui ele está falando de uma peste que vai à frente e também atrás. A ideia que o texto transmite é que o Senhor, ele tem na sua glória o poder sobre tudo, sobre o bem e sobre o mal. Ele é o Senhor de tudo, tudo, tudo. O mal não está no poder do diabo e das trevas, mas sim de Deus. Deus é o Criador de tudo e tudo só acontece mediante o governo soberano do Senhor Deus. Nada, 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 nem mesmo as trevas, nem mesmo o diabo, nem mesmo os demônios, nem mesmo as pessoas malvadas deste mundo, nada, ninguém poderia fazer nada sem o consentimento do Deus eterno. Ele é Deus. E tudo o que acontece está debaixo do governo dele. Verso 6, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam. A ideia de que Deus está vindo assim sobre a terra com todo o seu poder, com toda a sua luz, com toda a sua glória, com todo o seu exército, e ele destrói, ele acaba com tudo diante dele. O seu poder é tão grande que é capaz de esmigalhar os montes primitivos, de fazer tremer toda a terra, de sacudir todas as nações. Claro, irmãos, é uma linguagem figurativa para, de alguma forma, transmitir para nós esse poder imensurável do Deus eterno. Avivamento, por fim, né? Então, avivamento tem a ver com oração, tem a ver com louvor, tem a ver com leitura bíblica, tem a ver com a nossa santidade a Deus, uma nova vida com Deus, o temor de Deus, e tem a ver com a glória do próprio Deus, em contemplar, em entender esse Deus glorioso, majestoso, que governa tudo e todos. Veja, citando 2 versículos, Josué 24:14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Fantástico. 1 Samuel 12:24, tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Sabe, é pensar na glória de Deus, é temer ao Senhor e servi-lo com integridade de coração, é lançar fora tudo que é ídolo, ídolo de barro, ídolo do coração, tudo aquilo que contraria a Deus, é servir ao Senhor fielmente de todo o nosso coração, meus queridos. Então, a glória do Senhor é a mesma ontem, hoje e será eternamente.
Quando o Senhor brilhar a sua glória sobre ti, meu irmão, minha irmã, você será totalmente renovado, fortalecido, edificado na presença do Senhor. Oração, leitura bíblica, temor do Senhor, é isso que nós temos que fazer. Concluindo, você foi avivado. Jesus te concedeu vida, ok? Você já foi avivado. Porque se você já foi convertido, a menos que você não tenha sido convertido ainda. Mas se Jesus te converteu, transformou a sua vida, você abandonou o pecado e você agora vive para Jesus, então você foi convertido. Então você recebeu vida espiritual, certo? Se você recebeu isso, então você foi avivado. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele deu vida. Então fomos avivados. Tá? Isso já aconteceu na sua vida? Sim ou não? Espero que sim. Avivamento nos transmite uma ideia de renovação, tá? Na linguagem popular, na linguagem aqui do nosso evangeliquez, né? Então, da ideia de esses que foram salvos, que receberam vida em Cristo, eles vão sendo avivados, renovados, sustentados. Aí, quando nós falamos na doutrina da perseverança dos santos, é Ele, Jesus, o nosso Deus eterno, que nos persevera, que nos sustenta até o final dos tempos. E Ele vai nos renovando, nos fortalecendo e vamos indo de fé em fé até chegarmos no destino final. Isso acontece no exercício da nossa fé. Nós vamos exercendo a nossa fé. E principalmente acontece no reconhecimento da glória de Deus, queridos. Então veja, o nosso tema para hoje, avivamento e a glória de Deus. Eu quero destacar que o Deus grandioso e eterno continua o mesmo. Ele não diminui, ele não se abate, ele é o Senhor da glória. Deus santo, 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 todo-poderoso, excelso, grandioso, é o Senhor nosso Deus. Sabe, a beleza da santidade do Senhor deve trazer em nós o temor. A luz do Senhor vindo sobre nós deve tirar de nós toda treva, toda mancha, todo medo, toda insegurança, todo mal. Sabe? A luz do Senhor vindo sobre você, meu irmão, minha irmã. A luz que tira todo mal, que traz alívio, que traz santidade, que traz pureza, que traz renovação. A glória do Senhor brilha sobre ti, meu irmão, minha irmã. Dedique-se ao Senhor. Busque ao Senhor, conforme foi dito, na oração, na leitura bíblica, no louvor, na adoração. Busque ao Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar? Ó Pai, louvado seja o teu nome. Tu és santo, santo, santo. Nós nos rendemos humildemente diante de ti. O Senhor é santo, santo, santo. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, queremos agradecer porque
Mesmo tão grandioso, tão santo como o Senhor é, o Senhor se importa conosco. Oh Deus, muito obrigado. Abençoa, oh Deus, a cada um que ouvir essa mensagem. Brilha a tua luz na vida deles, ó Pai. Brilha a tua luz, ó Deus. Dissipa as trevas, tira o medo, tira a dúvida, quebra a incredulidade, expulsa, ó Deus, toda mentira, todo engano das trevas, trazendo libertação, transformação, fazendo deles nova criatura em Cristo Jesus. Dá, ó Deus, a tua bênção sobre cada um. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.